Hoje vamos nos aprofundar em um tema que é ao mesmo tempo inquietante e fascinante. As assustadoras previsões de Nostradamus sobre a família real britânica. Esse enigmático vidente do século XVI é famoso por suas profecias crípticas. Será que ele poderia ter previsto os dramáticos acontecimentos que afetariam a monarquia moderna? Número 1. Quem foi Nostradamus? Michel de Nostradamus, mais conhecido como Nostradamus, nasceu em dezembro de 1503 em Saint-Rémy-de-Provence, França. Ele é mais conhecido por seu livro Les Prophéties, uma coleção de 942 quadras poéticas que muitos acreditam que prevêem eventos futuros. Suas previsões, escritas em 1555, foram relacionadas a vários eventos históricos importantes, incluindo o Grande Incêndio de Londres, a ascensão de Napoleão e Hitler, e até os ataques de 11 de setembro. Suas previsões sempre foram criticadas por serem muito gerais, o que tornou seu trabalho controverso. Por outro lado, as profecias cumpridas intrigam e assustam, incluindo a previsão. Surpreendentemente, há uma previsão que Nostradamus fez sobre a expectativa de vida da Rainha Isabel e sua morte. Devido ao fato de que algumas de suas profecias, escritas em quadras, se cumpriram. Os especialistas valorizam tudo o que Nostradamus tem previsto sobre a família real. Número 2. Nos últimos anos, devido à saúde de Kate Middleton, várias das quadras de Nostradamus foram interpretadas como referências à família real britânica. O ressurgimento do interesse por essas previsões foi impulsionado por acontecimentos modernos, como as preocupações de saúde e as possíveis mudanças na monarquia. Uma das interpretações mais impactantes está relacionada a Kate Middleton. Surgiu uma quadra que sugere que uma mulher proeminente associada à monarquia enfrentaria uma grave crise de saúde. Em 2024, os versos falam da grande mulher que sucumbirá a um destino triste, com sua saúde debilitada no ano da Porta do Dragão. Da terra dos britânicos, ouvem-se sussurros de terror. O apoio da coroa está balançando, por isso o que vem por aí. Muitos relacionaram a doença de Kate Middleton, uma forma rara de câncer, com essa profecia. Embora não tenha havido uma declaração oficial sobre os detalhes do tipo de câncer, a perspectiva de que uma figura tão querida enfrente uma grave crise de saúde. Isso reacendeu os medos e preocupações entre os observadores da realeza e o público em geral. Kate Middleton, a Duquesa de Cambridge. Ela tem sido um membro firme e popular da família real desde seu casamento com o príncipe William em 2011, Sua Graça. Dedicação a causas beneficentes e papel. Como mãe de futuros herdeiros, ela conquistou o carinho de milhões de pessoas. A crise de saúde da Kate é, sem dúvida, um evento significativo e triste que atrai uma imensa atenção do público e da mídia. O ano da Porta do Dragão pode simbolizar 2024. Número 3. No calendário chinês. Isso adicionaria uma camada extra de misticismo à profecia. As implicações de uma crise desse tipo vão além da tragédia pessoal. A família real, muitas vezes considerada um símbolo de estabilidade e continuidade, enfrenta um imenso escrutínio e pressão. A reação do público tem sido uma mistura de empatia e preocupação, mas também levantou questões sobre o futuro da monarquia e sua capacidade de manter seus deveres em tempos tão difíceis. A menção na profecia de Ramos é uma das mais importantes da história. Os rumores de terror e o fato de que o apoio à coroa está balançando sugerem que o impacto emocional e psicológico na monarquia pode ser profundo, afetando potencialmente sua imagem pública e seu apoio. No entanto, a frase mais terrível do quarteto é que a grande mulher sucumbirá a um destino triste. Nostradamus estava certo sobre o falecimento da rainha. Será que ele vai acertar de novo sobre o destino da Kate Middleton? Se analisarmos todas as pistas, bem poderia ser que a Kate seja a grande mulher mencionada na quadra. E que em dezembro de 2024 ela sucumba, como diz a quadra, devido ao seu triste destino,
o que indica sua doença e possivelmente o fim do ano. Número 4. Rainha do Rei Carlos. Outra previsão surpreendente envolve o chefe da família real, o Rei Carlos III. Nostradamus previu que durante seu reinado haveria distúrbios, o que indicava que ele enfrentaria desafios importantes que poderiam afetar seu governo. A profecia diz que o velho leão, coroado novamente, enfrentará a discórdia. Seu reinado será manchado por um conflito que cortará como uma faca um reino dividido com lealdades rasgadas, o fardo do monarca pesado, seu coração desolado. Este quarteto foi interpretado como uma previsão de distúrbios políticos e sociais durante o tempo do Rei Carlos no trono. O Rei Carlos III, que subiu ao trono após a morte da Rainha Isabel II, herda um legado de estabilidade, mas também uma série de desafios modernos. O leão, velho coroado novamente, faz referência à sua idade madura ao ascender ao trono e ao peso das expectativas depositadas sobre ele. A previsão de conflitos e lutas pode se manifestar de diversas formas. Os desafios políticos podem surgir dos crescentes sentimentos republicanos dentro do Reino Unido e da Commonwealth, que questionam a relevância e o futuro da monarquia na sociedade contemporânea. O mal-estar social pode surgir das disparidades econômicas, das mudanças culturais e do papel da monarquia na solução desses problemas. A menção de um reino dividido sugere divisões internas, possivelmente dentro da própria família real ou entre a população em geral, em relação ao seu apoio à monarquia. Além disso, a imagem de uma faca cortando seu reinado na quadra evoca a ideia de desafios profundos, talvez inesperados, que poderiam desestabilizar seu governo. As controvérsias pessoais, os escândalos ou os erros poderiam agravar esses problemas, levando a uma possível crise de confiança. Alguns até acreditam que essa agitação poderia indicar uma possível abdicação, uma controvérsia importante ou um momento de redefinição para a monarquia, que poderia reconfigurar seu futuro. A capacidade do rei Charles de lidar com esses desafios previstos será crucial para determinar a estabilidade e a continuidade da monarquia. As suas decisões de liderança e a percepção que o público tiver de seu reinado desempenharão um papel fundamental na configuração do futuro da monarquia britânica. A profecia de Nostradamus, seja interpretada literalmente ou como um aviso simbólico, ressalta as incertezas e os possíveis distúrbios que podem estar por vir. Número 5. O rei Carlos abdica por não querer consentir o divórcio, o que depois será reconhecido como indigno. E o rei das ilhas será expulso à força em seu lugar. Ele colocará alguém que não tem a marca de um rei. A profecia de Nostradamus é interpretada por alguns para sugerir que o rei Carlos III poderia ser expulso à força e substituído por alguém inesperado. Isso gerou especulações sobre o príncipe Harry. A estrofe correspondente fala de um rei das ilhas que, após um polêmico divórcio, seria substituído por alguém sem as características tradicionais da realeza. Esta estrofe foi citada por intérpretes como Mário Reina. Sugerir que o rei Carlos III, que se divorciou da princesa Diana, poderia abdicar. Se essas leituras estiverem corretas, então alguém como o príncipe Harry poderia intervir e ocupar seu lugar. Embora seja membro da família real por nascimento, Harry se esquivou dos deveres reais e falou abertamente sobre seus problemas com a família real. No que diz respeito à realeza, o príncipe Harry levou uma vida incomum. O serviço militar dele incluiu 2 períodos no Afeganistão e, desde então, ele tem participado ativamente de diversas iniciativas humanitárias. Em 2020, Harry e sua esposa, Meghan Maria, se afastaram de seus papéis como membros de alto escalão da família real. E eles se mudaram para os Estados Unidos, em busca de independência financeira e mais privacidade. Essa decisão não teve precedentes e gerou uma considerável atenção da mídia.
A ideia de Nostradamus é coerente com as decisões de Harry na vida, que o afastaram das expectativas típicas de um príncipe, como deixar sua posição de príncipe e se mudar para os Estados Unidos. Se baseia em interpretações das enigmáticas e frequentemente crípticas quadras de Nostradamus, por isso é puramente teórica. Mas as profecias de Nostradamus sobre a monarquia britânica e outros membros da realeza europeia não são novas. E algumas delas se cumpriram de maneira estranha. Número 6. Contexto histórico das previsões de Nostradamus. Historicamente, muitas de suas quadras foram ligadas a vários eventos reais, incluindo a morte do rei Henrique II da França e a ascensão ao trono da rainha Isabel I. O rei Henrique II da França, que governou de 1547 até sua prematura morte em 1559, foi uma figura destacada da política europeia. Seu reinado foi marcado por seus esforços para fortalecer a monarquia, expandir os territórios franceses e afirmar seu domínio sobre o Império dos Habsburgo. No entanto, sua vida teve um final trágico durante um torneio de justas que celebrava o casamento de sua filha, Isabel de Valois, com Filipe II da Espanha. Em um estranho acidente, a lança que Gabriel Montgomery empunhava quebrou e se estilhaçou, com um pedaço atravessando o olho de Harry. Apesar dos esforços de seus médicos, a ferida foi fatal e ele sucumbiu aos ferimentos 10 dias depois. Esse evento foi previsto por Nostradamus em uma de suas quadras, que descreve um leão que representa Harry sendo assassinado em um duelo. A quadra 135 de Nostradamus diz: o jovem leão vencerá o maior no campo de batalha. Em uma única batalha, ele atravessará os olhos com uma jaula de ouro. Duas feridas se tornaram uma. Depois, ele morre de uma maneira cruel. Alguns estabeleceram conexões entre a rainha Isabel, a rainha, representada por um leão, e a suposta referência dessa quadra a um leão jovem que ascende ao poder. O que sabemos com certeza é que na Inglaterra, por volta da mesma época, outro monarca importante estava ascendendo ao poder. A rainha Elizabeth I ascendeu ao trono em 1558, após a morte de seu primo, meia-irmã, a rainha Maria I. Sua ascensão foi marcada por intrigas políticas e agitação religiosa. Como filha do rei Henrique VIII e Ana Bolena, sua legitimidade era motivo de controvérsia. No entanto, sua inteligência, perspicácia, habilidade política e carisma rapidamente consolidaram sua posição. O reinado de Isabel, conhecido como a Era Isabelina, foi uma época de renascimento cultural e de expansão da influência inglesa no exterior. Sob sua liderança, a Inglaterra derrotou a Armada Espanhola em 1588. Se estabeleceu como uma importante potência marítima e viu as artes florescerem, especialmente através de figuras como William Shakespeare, número 7. A conexão Tudor no século XVI. Durante o período Tudor, Nostradamus previu o tumultuado reinado de Maria, rainha da Escócia, e a posterior estabilidade que Isabel I trouxe consigo. A próxima quadra é frequentemente citada nesse contexto. Da rainha do norte surgirá uma grande rainha. Seu reinado trará paz sob céus turbulentos. Seus inimigos serão muitos, mas sua determinação será como o aço. Um novo amanhecer para a coroa. Sua força será sentida. Maria, rainha da Escócia, teve um reinado marcado por intensos conflitos políticos e religiosos. Nascida em 1542, Maria subiu ao trono escocês quando tinha apenas 6 dias de vida. Após a morte de seu pai, Jacobo V, da Escócia, passou seus primeiros anos na França, onde ficou noiva do Delfim da França, com quem se casou em 1558. Seu reinado na Escócia começou de verdade em 1561, após a morte de Francisco II. Ao retornar a um país dividido pela Reforma, a fé católica de Maria a colocou em conflito com a nobreza escocesa, predominantemente protestante, o que resultou em uma série de conflitos e lutas de poder. Seus casamentos complicaram ainda mais seu reinado.
Sua união com Harry Stuart, Lord Darley, foi marcada por discórdias e ciúmes, e culminou com seu misterioso assassinato em 1567. O escândalo que cercou seu posterior casamento com James Hepburn, conde de Bothwell, que era amplamente suspeito do assassinato de Darley, levou a uma rebelião contra seu governo. Obrigada a abdicar em favor de seu filho pequeno, Jacobo VI, Maria buscou refúgio na Inglaterra, mas foi encarcerada por sua prima, a rainha Isabel I. Isabel via que seu filho era um homem da igreja. Ela via Maria como uma ameaça importante devido ao seu legítimo direito ao trono inglês e seu potencial para conseguir o apoio católico. A ascensão de Isabel ao trono inglês, em 1558, trouxe consigo um período de relativa estabilidade e prosperidade. Após o turbulento reinado de sua meia-irmã, Maria I, da Inglaterra. Conhecida como Maria, a Sanguinária, por sua perseguição aos protestantes. O reinado de Maria I exacerbou as divisões religiosas. Em contrapartida, as políticas de Isabel fomentaram um protestantismo mais moderado e trabalharam para unificar a nação. Sua abordagem pragmática do governo, junto com sua habilidade em lidar com a política da corte e a diplomacia internacional, consolidou seu reinado. Para apreciar plenamente o peso das previsões de Nostradamus sobre a família real britânica, vamos revisar algumas de suas profecias mais famosas que aparentemente se cumpriram, o que ilustra sua incrível capacidade de prever eventos dramáticos sobre a família real britânica na história. Isso prepara o terreno para entender suas previsões sobre a monarquia moderna. Número 8. O Grande Incêndio de Londres. Uma das previsões mais notáveis de Nostradamus foi sobre o Grande Incêndio de Londres. Em 1666, Nostradamus disse: "O sangue dos justos será demandado de Londres." Queimada pelo fogo no ano 66, a velha dama cairá de seu alto lugar e muitos da mesma seita serão assassinados. Esta quarteta é frequentemente interpretada como uma referência ao catastrófico incêndio que destruiu grande parte de Londres em 1666. Um acontecimento significativo na história britânica. O Grande Incêndio de Londres começou nas primeiras horas do dia 2 de setembro de 1666, em uma padaria na Pudding Lane. Alimentado por um forte vento do leste pelas densas estruturas de madeira da cidade, o fogo se espalhou rapidamente, envolvendo residências, igrejas e comércios. Em um período de 3 dias, o incêndio consumiu aproximadamente 13 casas, 87 igrejas paroquiais, a Catedral de São Paulo e outros inúmeros edifícios públicos, deixando dezenas de milhares de residentes sem lar. A frase "o sangue dos justos" foi interpretada por alguns como uma referência às muitas vidas afetadas pelo incêndio, tanto direta quanto indiretamente. Embora o número de mortos pelo incêndio foi surpreendentemente baixo, o impacto social e econômico foi profundo. A velha dama, que caiu de seu lugar elevado, costuma ser considerada uma metáfora de Londres, uma cidade de grande importância histórica e cultural. O incêndio, que foi aniquilado pelas chamas, marcou um ponto de virada na história de Londres e na vida da família real. Depois da tragédia, o rei Carlos II e sua administração iniciaram um grande trabalho de reconstrução, liderado por figuras destacadas como Sir Christopher Wren, que projetou a nova Catedral de São Paulo, e muitas outras estruturas que ainda estão de pé. Esse período de reconstrução trouxe consigo importantes avanços na arquitetura e no planejamento urbano, que moldaram a moderna cidade de Londres. As quartetas, que fazem referência ao ano 66 e as imagens específicas de fogo e destruição, se alinham estreitamente com os eventos do Grande Incêndio, o que reforça a fascinação duradoura pela obra de Nostradamus. Sua capacidade de prever, aparentemente, um evento tão dramático e crucial na história britânica continua cativando acadêmicos e entusiastas igualmente. Número 9. A morte da Rainha Isabel II. Isso nos deixa fascinados pelos paralelos entre as profecias de Nostradamus e os eventos atuais.
No que diz respeito à família real, parece que nunca vai se apagar. Há uma interpretação que se destaca entre as muitas profecias de Michel de Nostradamus e se refere à Rainha Isabel II, ou, mais especificamente, à sua morte. Vamos explorar isso um pouco mais. O livro de leituras, de Mário, Profecias Completas para o Futuro, despertou o interesse de todos com sua previsão. Aparentemente precisa sobre a morte da Rainha Isabel II. Este livro, publicado em 2005, mergulha nas misteriosas e muitas vezes crípticas profecias de Nostradamus do século XVI. No entanto, o que me parece mais interessante é como este livro se tornou uma necessidade absoluta por causa de uma única previsão. As vendas deste livro foram apenas notáveis. Só foram vendidas 5 cópias na semana anterior à morte da Rainha Isabel em 2022, aos 96 anos. Após o falecimento da rainha, no dia 17 de setembro, mais de 8 exemplares voaram das prateleiras, o que mudou completamente a situação. A previsão de que a Rainha Isabel II morrerá por volta dos 22 anos, aos 96 anos, atraiu uma multidão de leitores. É estranho, né? Como pode um livro prever um acontecimento tão preciso? É apenas uma mera coincidência. Ou há algo mais nos escritos de Nostradamus? Enquanto as velas continuarem subindo pelas nuvens, está claro que a profecia continua sendo muito atraente. Esse aumento repentino na curiosidade demonstra a profunda influência da rainha e a fascinação universal pela possibilidade de prever o futuro. O fato de que as profecias de Nostradamus coincidam com eventos históricos reais mostra o quão sérias podem ser suas ideias sobre a família real britânica. Hoje, e no futuro, ao olhar para o amanhã, as quadras de Nostradamus continuam evocando uma sensação de mistério e apreensão. De acordo com suas profecias, o ano de 2024 será decisivo para a família real britânica. A obra de Nostradamus, famosa por suas previsões crípticas e muitas vezes sinistras, tem sido frequentemente relacionada a acontecimentos históricos importantes, o que levanta possibilidades interessantes sobre o que o futuro pode reservar para a monarquia. Número 10. A herança da rainha, supostamente Nostradamus. Ele também diz que a herança de 511 milhões de dólares da rainha foi influenciada por seu amante secreto. A riqueza pessoal da falecida rainha, que se acredita ser de 465 milhões de dólares, renovou as especulações baseadas nas profecias feitas por Nostradamus. De acordo com a quadra de Nostradamus 23 do século VI, um bombardeio abalaria a coroa britânica depois que cartas fossem encontradas na posse da rainha. Sem assinaturas nem nomes de autores, essas cartas sobre heranças permanecerão ocultas e a identidade da suposta amante continuará sendo desconhecida. Essa profecia sugere que alguém dentro do círculo da família real britânica pode ter um papel na decisão sobre a herança do monarca. A declaração sugere que, apesar do ceticismo no Reino Unido, a suposta previsão chamou a atenção, especialmente considerando o suposto sucesso de Nostradamus ao prever a morte da Rainha Isabel II. Se essa profecia se concretizar, isso implicaria que os serviços de inteligência do Reino Unido participarão ativamente para garantir um processo de sucessão tranquilo e livre de escândalos. Um dado interessante sobre os monarcas é que eles não precisam pagar impostos sobre a riqueza que herdam de seus predecessores. Por isso, a Rainha Isabel II tem todos os incentivos para deixar a maior parte de sua fortuna pessoal para seu filho idoso. Número 11. A grande mulher sucumbirá a um destino triste. A grande mulher sucumbirá. Enquanto isso, Kate Middleton enfrenta sua crise de saúde, podendo lidar com o intenso escrutínio da mídia e a preocupação do público. A saúde de uma figura-chave da realeza sempre é de grande interesse. E um acontecimento dessas características poderia afetar a imagem pública da monarquia. A resposta da família real, incluindo as relações públicas, a gestão e a solidariedade interna, será crucial. Historicamente, os problemas de saúde dentro da família real,
como o câncer de pulmão do rei Jorge VI ou a cirurgia cardíaca do príncipe Felipe, atraíram ampla atenção e afetaram a percepção pública. Com todos os olhares voltados para eles, a forma como a família real enfrenta essa possível crise será fundamental para manter sua imagem e seu apoio. Recentemente, a realeza. Não se falou muito sobre a crise de saúde de Kate Middleton, o que destacou as quadras de Nostradamus. A saúde dela se debilitará no ano da Porta do Dragão, vindo da terra dos sussurros de terror da Grã-Bretanha. O apoio da coroa está balançando, por isso o que vem por aí. Número 12. Desafios para o rei Carlos III. As profecias de Nostradamus também sugerem possíveis desafios para o rei Carlos III. Esses desafios podem se manifestar de várias formas, desde agitação política até escândalos pessoais. O rei Carlos, que ascendeu ao trono depois do longo e estável reinado da rainha Isabel II, pode enfrentar uma pressão significativa para defender a relevância da monarquia em um mundo que muda rapidamente. A agitação política pode ter várias origens, incluindo os debates sobre o papel da monarquia em uma sociedade democrática moderna. Possíveis movimentos em direção ao republicanismo nos países da Commonwealth ou até mesmo disputas familiares internas que venham à tona. Os escândalos pessoais, sejam reais ou percebidos, podem complicar ainda mais seu reinado e abalar as bases de sua liderança. Acontecimentos como esses podem ter implicações mais amplas para o futuro da monarquia, incluindo possíveis mudanças na opinião pública e pedidos de reformas constitucionais. Número 13. A reação do público a esses acontecimentos será crucial. Ao longo da história, o apoio à monarquia tem subido e descido em resposta a diversas crises e triunfos. Em tempos de crise, a monarquia costuma confiar em sua capacidade de simbolizar a estabilidade e a continuidade. No entanto, existem desafios importantes que podem galvanizar o apoio ou gerar mais demandas por reformas. O público britânico moderno é altamente engajado e expressivo, com cobertura da mídia e mídias sociais amplificando cada novo desenvolvimento. Uma crise de saúde envolvendo uma figura real querida como Kate Middleton pode gerar simpatia generalizada e um aumento no apoio público. Pelo contrário, turbulências políticas ou escândalos pessoais associados ao rei Carlos III poderiam causar desilusão e fortalecer os sentimentos republicanos. A capacidade da monarquia de superar esses desafios e permanecer relevante dependerá de sua adaptabilidade e percepção. O público sobre seu papel na sociedade contemporânea. O que Nostradamus prevê para a família real surpreende a todos e continua nos cativando e inquietando. Independentemente de você acreditar ou não em suas habilidades proféticas, os paralelismos que se traçam entre suas quadras e os acontecimentos modernos são intrigantes. À medida que o ano de 2024 avança, todos os olhares estarão voltados para a família real britânica, atentos para ver se essas antigas profecias se concretizam. Você acredita nas previsões de Nostradamus?